Boa tarde, minha galera, retomando as aulas para a preparação de concurso público. Sou eu, professor Sandro Santiago, né? Mais uma aula aqui, a gente encarando, e agora nessa preparação full time para o Tribunal de Justiça, para vocês trabalharem lá comigo. Então, nessa primeira aula, cara, para a gente, né, a gente já ir se preparando, edital iminente, edital está quase saindo, está no forno, então é a hora agora de se preparar, bicho. Então, a gente não pode perder tempo. Então, como forma da gente ir esquentando as turbinas para este concurso, nada melhor do que a gente resolver as questões da última prova que a FGV fez de tribunal, que foi o TJRN, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, né? E aí, nós tivemos cargos de nível superior, como analista judiciário, área judiciária, execução de mandado, e nós tivemos essa prova de técnico judiciário. Hoje eu vou resolver para vocês as 5 questões de constitucional e as 5 questões de administrativo. Lembrando que para técnico, e aí vai se repetir no Tribunal de Justiça, vai ser noções de direito administrativo e noções de direito constitucional, assim como noções de todas as outras disciplinas. Então, a gente não precisa se aprofundar muito, como vocês vão perceber pelo estilo de questão. Em outro momento, eu resolvo as questões de direito penal e direito civil. Lembrando que a gente vai ter aula de direito civil, então segue aí o canal do professor Sandro no YouTube, só pesquisar aí, Sandro Santiago, esse canal aí, você vai ter acesso às aulas anteriores e essa aula e as aulas seguintes. Então sigam lá o canal, dê essa força, faça crescer para mais aulas online dessa, cara. Então, como é que a gente vai se preparar? A partir de agora, vocês têm o material, então segue aí, cara. Bora na primeira aula? Primeiro, para responder as questões de direito administrativo, são 5 questões. E aí eu trago para vocês o edital de técnico judiciário do TJRJ relacionado ao direito administrativo. Então, a gente vai ver, por exemplo, que é um edital muito comum, um edital bem básico do direito administrativo, que é sempre cobrado em direito administrativo. Então, não tem mistério aqui, cara. Por exemplo, vou dar uma lida rapidinho, só para a gente ver os tópicos. Cada ponto desse é um tópico, cada ponto é um tópico. Então, olha aí. Primeiro, está lá no edital de vocês, organização administrativa. Isso daqui a gente estuda logo no começo do direito administrativo, administração direta, indireta, centralizada, descentralizada, desconcentração em órgãos públicos. Inclusive, caiu uma questão sobre isso aqui. Princípios expressos e implícitos da administração pública, é o primeiro assunto. Não caiu questão nenhuma nesta prova do TJRJ. Agentes públicos, regime jurídico de servidores civis, e aqui, fazendo uma adaptação para o Tribunal de Justiça, quando você for estudar agentes públicos, pode ter certeza que vai ter o nosso regime jurídico aqui, né, a 066, Lei 066 de 93. Lá, como era o TJRJ, está a Lei Complementar Estadual 122 de 94. A nossa vai ser a Lei Estadual 066 de 93. Então, já dei uma olhada nela, porque com certeza veio no edital, que é o regime jurídico dos servidores civis do Estado do Amapá. Então, os servidores do tribunal, eles são regidos também pela 066. Tem a Lei de Processo Administrativo Federal, Lei Complementar Estadual tal. Talvez se repita isso no Tribunal de Justiça, mas eu acho que não caiu nenhuma questão sobre isso. Então, é bom a gente só esperar o edital para saber se vai ter essa parte de processo administrativo. Poderes, caiu uma questão de poderes. Ato administrativo, caíram duas questões. Então, quando fala assim, poderes administrativos e atos administrativos, cara, pode ter certeza que vocês perceberam que não há divisão em assuntos, assim como há lá na parte de organização administrativa. Então, você tem que estudar tudo de poderes e tudo de atos administrativos. 2 questões de ato e uma questão de poderes, poder de polícia, principalmente as características do poder de polícia, né, os atributos. Aí tem controle e responsabilização da administração pública. Isso daqui não foi cobrado, geralmente não é cobrado, é um assunto marginal, eu sempre falo assim, é um assunto marginal. Você tem que estudar porque está no edital, né? Vai que cobra uma questão dessa, mas geralmente não é cobrado. Improbidade administrativa, lei 8429 de 92 e as suas atualizações, caiu uma questão sobre isso, e foi uma questão bem básica. Licitação e contrato, tá uma desgraça, né? Licitação e contrato. É um assunto que eu acho mais complicado. Só que o próprio edital do TJRN, ele faz o seguinte, ele limita do artigo 1º ao 88. Então, e aí você me pergunta, professor, e o regimento interno? Né?
Foram 5 questões, tanto de administrativo quanto constitucional, foram 5 questões de cada. Aí, e o regimento interno, professor, onde é que ele se encaixa aqui? O regimento interno, se ele for cobrado, ele vai ser cobrado lá em legislação institucional. Legislação institucional. Com certeza, a FGV está preparando algo relacionado a isso, o Tribunal de Justiça, o regimento interno. E eu sempre recomendo já dar uma lida no regimento interno, se você nunca leu, para saber como o tribunal se estrutura, principalmente os primeiros artigos, né? Até o artigo 50, mais ou menos, não é muita coisa, e você já deu uma lida, né? E também, talvez, cobre lei de organização judiciária, lá em legislação institucional. Mas isso daí é só suposição. Aqui em administrativo, eu acho que vai se repetir e não foge daqui deste ponto. Então, bora direto nas questões. Trouxe para vocês as questões, né? E eu vou dar uma lida na questão, e aí vocês respondam aí, caso identifiquem o assunto. Caso saibam a resposta, já vou colocando aí, qualquer coisa a gente vai interagir. E aí, ao final, eu dou a resposta, dou uma explicação rápida do porquê e em qual ponto do edital se encaixa, beleza? Presta atenção aí, cara, presta atenção. Vou dar uma lida aqui, olha. Essa prova foi aplicada em julho. Diz assim, o Estado do Rio Grande do Norte, buscando regulamentar temáticas de interesse regional, editou ato administrativo de natureza discricionária, isso é interessante, essa informação, né? Informação de natureza discricionária, então o assunto a gente já conseguiu perceber que é o quê? Ato administrativo. E o ato administrativo ABC de natureza vinculada, ou seja, se editou 2 atos administrativos, um de natureza discricionária e outro de natureza vinculada. Um particular prejudicado, resolveu impugnar os 2 atos administrativos, ingressando com uma demanda no seio do Poder Judiciário. O juiz, ao analisar o caso concreto, verificou que o ato administrativo XYZ é válido, e que o ato ABC é inválido. Nesse cenário, considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, é correto afirmar que o juiz. Esse assunto, o ato administrativo, ele é bastante longo, ele é bastante extenso, e aqui está tocando em 2 pontos do assunto atos administrativos. 2 pontos, né? A gente está falando de extinção dos atos administrativos, e a gente pode falar em anulação e revogação, né? E também em princípio. Qual é o princípio que possibilita que a administração pública ela reveja os seus atos administrativos? A partir do momento em que ela pratica atos administrativos, tem um princípio que justifica que ela reveja esses atos que ela pratica. Hein? Só que nós temos 2 informações interessantes. E o colega Leandro já lembrou aqui o princípio relacionado à possibilidade da administração pública rever os seus próprios atos, né? Autotutela, né? Dentro da possibilidade de rever os seus próprios atos, da autotutela, eu sempre falo assim, o que significa auto, né? A própria administração pública pode rever os seus atos, independentemente de consulta ou de autorização do Poder Judiciário, independentemente de consulta ou autorização do Poder Judiciário. Só que eu pergunto para vocês, neste caso em que esse particular levou ao juiz, o juiz ele pode fazer avaliação destes atos administrativos praticados pelo Estado do Rio Grande do Norte, lembrando que quando o particular leva ao Poder Judiciário, ele está fazendo ao juiz, né? Esse Poder Judiciário ele vai atuar de maneira típica, na sua função típica de julgar. O Poder Judiciário, né, na sua função típica, pode avaliar atos administrativos da administração pública, pode avaliar atos administrativos da administração pública, sim ou não? O que vocês acham? É isso que está perguntando, é isso que a gente precisa saber. Né? Dentro do poder de autotutela, a administração pública, ela pode rever os seus próprios atos. Só que, e o Poder Judiciário, neste caso? O fundamento dessa resposta dessa questão é justamente a súmula 473 do STF, que cai direto em prova, falando de anulação e revogação. Então, bora lá. Vou ler a letra A. Diz assim, letra A, não poderá revogar o ato administrativo XYZ sob pena de imiscuir-se nas atribuições da administração pública, tampouco poderá anular o ato administrativo ABC, considerando seu caráter vinculado. Preste atenção. Vou passar para um outro slide e a gente vai ver um pouquinho da esquematização para a gente responder essa questão.
Porra, olha aí, já até coloquei o gabarito, pô. Não era para ter colocado o gabarito. Mas já que vocês viram o gabarito, né? Vamos dar uma olhada. Qual é o fundamento para responder isso? Quando a gente fala em ato administrativo, a gente fala na extinção dos atos administrativos, e o mais cobrado é anulação e revogação. Principalmente baseado na súmula 473 do STF, que diz assim, olha, a administração pode anular os seus próprios atos quando evados de vício, né? Quando eles estão viciados, quando eles estão contra a lei, né? Que os torna o quê? Ilegal. Ato ilegal, o quê? Ato ilegal, o que a administração tem que fazer? Ela tem que anular. E ato legal? Ela tem que fazer o quê? Revogar. Revogar. O Poder Judiciário, ao fazer na sua função típica, pode se meter no mérito administrativo, ou seja, dentro de um ato discricionário, a administração ela pode escolher motivo de conveniência ou oportunidade. E o Poder Judiciário pode, por exemplo, avaliar a conveniência ou oportunidade de um ato administrativo. O que vocês acham? Não pode, né? Não pode. Então, o Poder Judiciário, se o ato é legal e o motivo é de conveniência ou oportunidade, o Poder Judiciário, na sua função típica, não pode fazer o controle de mérito, né? Quem é que pode fazer o controle de mérito dos atos administrativos? Está nesse esquema bem aqui, ó. É a administração pública no seu poder de autotutela. É somente a administração pública, né? Já que a gente está falando que ela mesma pode rever os seus atos, se o ato for legal, né? Ela pode fazer o controle de mérito, e esse controle pode ser de ofício ou provocado. Que diabo é isso de ofício provocado? Ela mesma pode fazer, né? Ela mesma pode fazer sem ninguém provocar, ou o particular mesmo vai lá e provoca, e ela faz esse controle de mérito. Este controle que está abaixo, aqui é controle de mérito, controle de conveniência e oportunidade. O Poder Judiciário, neste caso, não pode o quê? Não pode, se a palavra que a FGV usa é imiscuir, né? Imiscuir, ou seja, não pode se meter no mérito administrativo. Já quando, olha, presta atenção, um ato administrativo, ele descumpre uma lei, ou seja, ele é um ato que ilegal, né? O que a administração pode fazer? Ela vai o quê? Ela vai anular esse ato ilegal do seu poder de autotutela. Só que quem é que pode também fazer controle de legalidade? O que vocês acham? Quem mais pode fazer controle de legalidade? Quem mais? Aqui, ó, esse controle de legalidade ele pode ser feito por quem? Pela administração pública, no caso lá, o Estado do Rio Grande do Norte, mas também o controle de legalidade é feito pelo Poder Judiciário. O controle de legalidade é aquela verificação que o Poder Judiciário pode fazer se a administração pública está cumprindo a lei. Então, se a administração não está cumprindo a lei, se o Poder Judiciário for provocado, somente provocado, já que a administração pública pode fazer de ofício ou provocado, o Poder Judiciário só pode fazer provocado. E aí, na questão, a gente vai perceber que o cidadão foi lá e provocou o Poder Judiciário. E aí, o Poder Judiciário, dentro da sua prerrogativa constitucional de julgar, né, a sua função típica, o que ele pode fazer? Ele pode anular um ato administrativo, ilegal, porque ele foi provocado e este ato está descumprindo a lei, né? Sim ou não? Baseado na súmula 473, que eu vou ler de novo. Ele diz assim, ó, a administração pode anular os seus próprios atos quando eivados de vício é descumprimento da lei que os torna o quê? Ilegal, porque deles não se origina o direito, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvados em todos os casos a apreciação judicial. A questão, vou ler de novo, ela diz assim, ó, o Estado do Rio Grande do Norte, buscando regulamentar a temática de interesse regional, editou um ato administrativo de natureza discricionária. Quando a questão fala que o ato é de natureza discricionária, quer dizer que, quando ele é praticado, a administração ela avalia conveniência e oportunidade. Já o ato administrativo ABC de natureza vinculada quer dizer que não há margem de escolha para a administração praticar aquele ato. Ela tem que praticar nos exatos termos da lei. O particular, ele se sentiu prejudicado e ele foi lá no Poder Judiciário, né? O juiz, ao analisar o caso concreto, verificou que o ato administrativo XYZ é válido. Quando o ato é válido, olha o que eu vou falar agora,
o Poder Judiciário não pode se meter, porque ele só pode fazer controle de mérito, beleza? Já quando o ato é inválido, o que o Poder Judiciário pode fazer? Ele pode anular o ato administrativo. Aí diz, nesse cenário, considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, é correto afirmar aqui. Aí na letra A diz assim, o juiz não poderá revogar o ato administrativo XYZ corretíssimo, sob pena de imiscuir-se nas atribuições da administração pública, beleza? Essa primeira parte aqui, que eu vou passar um marca-texto para vocês visualizarem, não pode revogar o ato administrativo sob pena de imiscuir-se nas atribuições da administração pública, está corretíssima. Por que está correto, professor? Por que vocês acham que está correto? Está correto pelo fato que o controle de mérito ele só pode ser feito pela própria administração pública. Se é um ato válido, é somente a administração pública que pode revogá-lo. O Poder Judiciário não pode revogar um ato válido. Agora, se o ato for inválido, aí o Poder Judiciário pode anular. Só que a questão continua, diz assim, ó, tampouco poderá anular o ato administrativo ABC, considerando seu caráter vinculado. Nada a ver. Nada a ver. Não importa se o ato é vinculado ou discricionário. Né? O Poder Judiciário pode anular o ato administrativo se acontecer o quê? Se acontecer ilegalidade. E aqui está dizendo que o ato é o quê? Inválido. Ele está descumprindo a lei, então, por isso, ele pode se imiscuir, né? Pode se meter na ação da administração pública e anular o ato administrativo. Então, a letra A está errada. A letra B diz assim, ó, poderá revogar o ato administrativo? Está errado. O Poder Judiciário não pode revogar um ato administrativo válido da administração pública, porque isso, como a gente viu aqui, ó, é controle de mérito, então o Poder Judiciário não faz controle de mérito dos atos da administração pública, então já está errado, né? E diz aqui, ó, não poderá, por outro lado, anular, pelo contrário, ele pode anular também. Então vamos lá, na letra C, ó. Diz assim, ó, não poderá revogar o ato administrativo XYZ sob pena de imiscuir-se nas atribuições da administração pública. Correto. Daqui está correto. Beleza. Só que continua a questão. Letra C diz assim, ó, poderá, por outro lado, revogar o ato administrativo, considerando seu caráter ilegal. Cara, o que está errado aqui? Está errado esta expressão aqui, ó, revogar. Se o ato é ilegal, ele vai ser revogado ou ele vai ser anulado? O que vocês acham? Hein? Ele vai ser revogado ou vai ser anulado? Coloquei bem aqui esse esquema. Se o ato é ilegal, ele vai ser o quê? Anulado, né? Anulado. Então, cuidado com essas palavrinhas aí, né? A letra C está errada justamente porque se o ato é ilegal, ele é o quê? Anulado pelo súmula 473 do STF, né? Diz assim, anular os seus próprios atos quando invadem de vícios que tornam ilegais. Então, não se anula, não se revoga ato ilegal. Ato ilegal se tira do mundo do direito através da anulação. Anulação. Então, essa daí está errada justamente por causa dessa expressão. Aí, letra D. Não poderá revogar o ato administrativo X, Y, Z, sob pena de imiscuir-se nas atribuições da administração pública. Correto. Aí, diz assim, letra D. Poderá, por outro lado, anular o ato administrativo ABC, considerando seu caráter ilegal. Corretíssimo, né? Letra D, correta. Vocês viram a resposta antes, não era para ter visto, né? Mas é essa a dinâmica que a gente vai ver. O Poder Judiciário ele não pode se meter em ato legal da administração pública, é só a administração que avalia mérito administrativo. Já se o ato foi ilegal, a própria administração pode fazer esse controle de legalidade, mas também o Poder Judiciário, na sua função típica, se ele for provocado, ele pode também fazer o controle de legalidade. Beleza? Letra D, correta. Letra D é a resposta da questão. Bora ver porque a letra E está errada. Diz assim, ó, poderá revogar o ato administrativo XYZ erradíssimo, prestigiando o controle judicial sobre a administração pública, poderá ainda revogar o ato administrativo ABC, considerando seu caráter legal, duas expressões erradas. Ele não pode revogar um ato administrativo e ele também não pode revogar um ato ilegal. Tem que anular esse ato, né? Já que ele foi provocado, é anulação à ação correta. Beleza? Dava para responder essa daqui? Dava, não dava? Com aquele tópico. Com esse esqueminha aqui que a gente viu, dava para a gente responder. Depois eu vou mandar para vocês esse material esquematizado aqui com o gabarito. Então, bora para outra, rapidinho aí. Essa daqui é improbidade administrativa. Dou uma dica para vocês. Leiam a lei de improbidade desde já. Peguem a lei de improbidade, dêem uma lida nela,
Só que, de vez em quando, a gente vai fazer questões de probidade, a gente tem que saber só o básico. Aqui você tem que saber o básico. Diz assim, ó, lembrando que a lei de probidade sofreu uma mudança em 2021, não foi? Em 2021 ela sofreu uma mudança drástica, então a gente precisa saber disso. Por isso que a FGV vai citar abril de 2023. Diz assim, João, agente público, em abril de 2023, concorreu culposamente para que uma pessoa jurídica de direito privado utilizasse bens pertencentes ao Estado do Rio Grande do Norte, sem observância das formalidades legais. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei 84 de 99 de 92, é correto afirmar que João... Primeiro. Cara, essa ação do João, ela é qual tipo de ato de improbidade? Qual tipo? Você que nunca estudou improbidade tem que dar uma estudada. Mas vocês que já estudaram, com certeza já sabem que temos 3 tipos de ato que configuram improbidade administrativa. Quais são os 3 tipos? Hein? Quais são os 3 tipos? Enriquecimento ilícito, né? Prejuízo ao erário e ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública. Este caso aqui, em que o João ele conseguiu fazer uma empresa, se utilizar de bens que eram da administração pública, foi o João que enriqueceu ilicitamente ou foi o outro que tomou vantagem? Foi o outro. Se o outro tomou vantagem, não o João, não é enriquecimento ilícito, né? Isso configura prejuízo ao erário, né? Prejuízo ao erário, porque o outro tomou vantagem, aí o patrimônio da administração pública diminuiu, né? Em função de uma ação do João. O João, ele pode ser responsabilizado por este ato de improbidade, é isso que vai perguntar. Diz assim, ó, letra A, não poderá ser responsabilizado pela prática de ato de improbidade administrativa, mas deverá ressarcir os danos causados ao erário à luz da responsabilidade civil objetiva. O que vocês acham? Ele pode ou não pode ser responsabilizado por ato de improbidade? Hein? Já que ele concorreu para que outro enriquecesse, outro tomasse vantagem do patrimônio da administração pública. Os colegas estão respondendo que não pode. Por que ele não pode? É isso que você tem que saber. Ele pode ou não pode. Você sabendo que ele pode ou não pode, você responde um monte de questão. Mas por que ele não pode? O que vocês acham? Hein? O que vocês acham? Deixa eu colocar um café aqui para mim. Hein? O G. Léo diz assim, porque ele agiu na modalidade culposa. Culposa. Eu até grifei. E aqui eu faço um alerta para vocês. Em 2021, a lei de improbidade ela sofreu esta mudança. Antes de 2021 era possível, porque a responsabilização de alguém na modalidade culposa, por dolo ou por culpa. Né? Se você, por exemplo, agisse não querendo resultado de improbidade, resultado danoso de improbidade, mas você, por imprudência, negligência ou imperícia, você concorresse para isso, você poderia ser responsabilizado por improbidade, principalmente nessa modalidade prejuízo ao erário. Nesta modalidade prejuízo ao erário. Era só nessa modalidade que era possível ser responsabilizado de maneira culposa. Só que a partir de 2021, não é mais possível o quê? Ser responsabilizado de maneira culposa. É necessário o quê? Que agora, para um agente público ser responsabilizado por ato de improbidade, ele tem que agir com dolo. Inclusive, o colega, deixa eu ver, Jonas, disse assim, somente dolo específico. É isso mesmo. A própria lei de improbidade agora só prevê que o dolo para cometimento de ato de improbidade ele tem que ser para aquele ato em si. Ou seja, ninguém mais pode ser responsabilizado por ato de improbidade de maneira culposa. Ou seja, como é a culpa? Você praticou uma ação, o resultado aconteceu, mas não era a sua intenção que aquele resultado acontecesse, mas ele aconteceu. O dolo é justamente essa ideia. A própria lei de improbidade traz a definição de dolo, né? É quando você pratica a ação visualizando que o resultado, querendo o resultado, né? Então, como ele agiu de maneira culposa, ele vai ser responsabilizado? Não, ele não vai ser responsabilizado. Só que tem essa segunda parte, assim, ó. Mas deverá ressarcir os danos causados ao erário à luz da responsabilidade civil objetiva, hein? A responsabilidade civil do agente público, ela é objetiva ou subjetiva? O que vocês acham? Isso a gente estuda lá em responsabilidade civil, né?
Quando, por exemplo, você causa dano ao erário, né? Você é agente público, causou dano ao erário. A sua responsabilidade, ela vai ser objetiva ou subjetiva, quando for se apurar a sua responsabilidade? A responsabilidade do agente público, ela é subjetiva, né? Ela é subjetiva, tem que se apurar se ele teve dolo ou culpa, né? Então, não há objetividade na apuração de responsabilidade. Isso deve estar errado. Ele tem que ressarcir o erário, isso é uma jurisprudência do STF. Ele tem que ressarcir o erário. Ele não vai ser responsabilizado por improbidade administrativa, mas no âmbito administrativo ele pode ser responsabilizado para ressarcir o erário, já que ele deu causa de maneira culposa. Só que a responsabilidade dele para ressarcir o erário vai ser apurada de maneira o quê? Subjetiva, tem que se apurar o caso concreto, não é objetiva, né? Não é objetivo. A responsabilidade objetiva é assim, basta que haja uma ação e um resultado, e que entre essa ação e esse resultado haja uma ligação. No caso do agente público, tem que se apurar se ele agiu com dolo ou com culpa, por isso que é subjetivo. Olha a letra B. B, poderá ser responsabilizado, está errado. A conduta dele é culposa, então ele não pode ser responsabilizado. A letra C também, ó, poderá ser responsabilizado, está errado, justamente porque agora só é possível ser responsabilizado por improbidade da maneira dolosa. Diz assim, D, poderá ser responsabilizado, também está errado. Quando você descobre se o cara pode ou não pode, você elimina 3 questões rapidinho. Rápido. Então, tem que ser a letra E, professor? Tem, olha aí, ó. Não poderá ser responsabilizado pela prática de ato de improbidade administrativa. Aí você fica em dúvida, professor, é só isso mesmo? É. Por quê? Porque ele agiu de maneira culposa. Onde é que está isso na lei de improbidade? Isso, inclusive, mudou em 2021. Presta atenção, gabarito é a letra C. Gabarito é a letra C. Não, tá errado. Gabarito é a letra E. Esqueci de mudar aqui. Beleza? Corrija. Depois eu vou mandar corrigido para você. Gabarito é a letra E. A lei de improbidade sofreu alteração recente, de maneira que a lei 14.230 alterou a lei de improbidade. Agora, não existe improbidade administrativa decorrente de conduta culposa. Está onde, cara? Está no artigo 1º. Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas, tipificadas no artigo 9, enriquecimento ilícito, 10, prejuízo ao erário, e 11, que atentam contra princípios, né? Ressalvados os tipos previstos em leis especiais. É assim, ó, considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, tipificado nos artigos 9, 10 e 11. Por isso que é dolo específico, né? Eu tenho que ter a intenção, a vontade livre e consciente de enriquecer ilicitamente, causar prejuízo ao erário ou atentar contra os princípios. Por isso, qualquer questão que fale numa conduta culposa, responsabilização culposa, no âmbito da lei de probidade, vocês marcam o quê? Vocês marcam errada. Então, a resposta da questão é a letra E. Dava para resolver? Dava, você sabendo que a partir de 2021 não é possível a responsabilização por ato de improbidade de maneira culposa, beleza? Então, a FGV, ela gosta disso daí, ela pega muito nesse ponto da responsabilização por culpa. Então, segue mais uma. Essa daqui é boa, poderes. Questão curtíssima, rapidinho a gente faz. É assim, ó, Estado do Rio Grande do Norte, após adequado processo licitatório, celebra contrato administrativo com sociedade empresária Z, isso é poderes. No curso da avença, a contratada descumpre cláusulas contratuais. A contratada descumpre cláusulas contratuais. Com efeito, o Estado contratante, após observância do contraditório pela defesa, aplica à contratada sanções previstas no pacto administrativo. Nesse cenário, é correto afirmar que a manifestação do poder. Que poder é esse que possibilita a administração pública aplicar punições, hein? Que poder é esse? Que poder é esse? Cara, isso é clássico. A gente tem que fazer uma diferença entre o poder de polícia e o poder disciplinar. Cara, os dois, eles têm uma característica. O poder de polícia, ele tem uma etapa sancionatória, uma etapa de aplicação de sanção. O poder disciplinar, ele é apuração de irregularidades e, ao final de uma apuração de irregularidade, ele vai aplicar uma sanção. Então, a gente tem, geralmente, nesses dois poderes, aplicação de sanção, punição, né? Punição. A colega disse assim, essa é para não zerar. Cara, tomara que venha assim e não é uma questão dessa. Essa daqui é clássica.
Nesse âmbito de sancionatório, o poder de polícia, ele sanciona quem? Hein? Quem é a sanção do poder de polícia, hein? É isso que a gente tem que saber. O poder de polícia, ele sanciona particulares, em geral, ou seja, o vínculo geral. Já o poder disciplinar, ele sanciona um monte de gente, mas quem tenha vínculo específico. Sanciona o servidor, né? Claro, o vínculo desse servidor é um vínculo funcional, então você, agente público lá do Tribunal de Justiça, se cometer um ato irregular no exercício das suas funções, esse ato ele vai ser apurado, né? E ao ser apurado, ao final, você pode ser punido justamente com base no poder disciplinar por causa do seu vínculo funcional com a administração pública. Então, quando um servidor ele recebe, ele é demitido, ele recebe uma suspensão, etc., poder disciplinar. Só que o poder disciplinar, ele também recai sobre outras pessoas. Que tipo de pessoas são essas? É justamente quem tem vínculo especial ou específico, né? Que nem o colega falou aí. E aí vocês têm que gravar quem é que tem vínculo especial ou vínculo específico. Um desses exemplos está na questão, pô, né? Quem é que tem vínculo especial ou vínculo específico? Hein? Quem é que tem vínculo especial? Uma empresa que está regendo a sua relação com a administração pública através de um contrato, que é o caso, se a empresa tem um contrato com a administração, ela descumpre esse contrato, se a administração aplica punições com base nesse contrato e na lei de licitações, é poder disciplinar, disciplinar justamente pelo vínculo especial. Além disso, o preso detento, né, se ele recebe uma punição no âmbito do presídio por uma conduta dele irregular, esse é poder disciplinar, e o aluno também, né, o aluno, se ele é punido dentro do âmbito escolar, ele também tem o poder de estudar. Então, na hora que vocês forem fazer questão de poderes que falem em punição, você tem que avaliar o quê? Cara, avalia o vínculo. Avalia o vínculo dessa pessoa que está sendo punida. Aí os colegas disseram assim, que é poder disciplinar. É poder disciplinar? O que vocês acham? É poder disciplinar, é isso mesmo. Já que é a empresa com vínculo especial, né? Vínculo especial, né? E ela está sendo punida com base no poder disciplinar. Se fosse você, particular, que não tem vínculo nenhum com a administração pública, seu vínculo geral, você sofre uma punição, sei lá, uma multa, sei lá, o seu carro ele é removido, a sua obra é interditada, né? Essa punição, ela se baseia no poder de polícia, poder de polícia. Isso está esquematizado bem aqui, ó. Poder disciplinar, ele incide sobre servidores públicos e particulares com vínculo especial. Então, muito cuidado. O servidor, ele tem incidência do poder hierárquico, do poder disciplinar, e os particulares com vínculo especial, só poder disciplinar. Até porque particular não é subordinado à administração pública, né? Então, não tem incidência do poder hierárquico. São coisas diferentes. O agente público, ele é subordinado, ele está dentro de uma organização administrativa, então incide sobre ele o poder hierárquico, esse poder de dar ordem, poder de organização. E do poder hierárquico também decorre o poder disciplinar, então incide sobre ele os dois poderes. Então, presta atenção, quem tem vínculo especial, para a gente dar uma revisada aqui? Uma empresa particular que tenha firmado algum contrato, ou seja, licitante. Então, quando é punido com base nessas duas situações, é poder disciplinar, um aluno e um detento. E aí fique claro, diferencie o poder disciplinar de poder de polícia, justamente, olha, a sanção de polícia, ela é aplicada a particulares sem vínculo com o poder público, limitando um direito em prol da coletividade. Já a sanção disciplinar, aplicada a agentes internos ou terceiros com vínculo especial. Essa daqui é clássica. O colega disseram que é para não zerar, beleza, então acerte, bicho, acerte na prova, não erre mais, né? Será que vem uma dessa na prova? Tomara, letra C correta. Bora ver outra. Essa daqui é boa. Organização administrativa. Diz assim, ó, o diminuto município Alfa possui o quê? 10 secretarias. Possui uma autarquia, uma fundação estatal de direito público e uma empresa pública. Nesse cenário, considerando o tema organização administrativa, é correto afirmar que essa daqui vocês sabem, está tratando do tema desconcentração e descentralização. Descentralização. E está tratando também de administração direta e indireta. Só que eu já adianto para vocês que a gente tem que saber
a diferença entre desconcentrar e descentralizar. E a gente tem que saber que as secretarias, elas fazem parte da administração direta, porque elas são exemplos de órgãos públicos e uma autarquia, uma fundação e uma empresa pública fazem parte de qual ramo da administração pública? Da administração direta ou indireta? O que vocês acham? Hein? Uma autarquia, uma fundação e uma empresa pública, né? Elas fazem parte da administração indireta. As secretarias são exemplos clássicos de órgãos públicos, anota aí, órgãos. Com essas informações que eu estou dando, a gente vai resolver. E a autarquia, a fundação e a empresa pública, todas fazem parte da administração indireta. Beleza. Quando se cria órgão público, que é uma divisão interna de uma pessoa jurídica, essa criação de órgãos, ela é fruto, ela nasce de qual técnica administrativa? Da desconcentração ou da descentralização? O que vocês acham? Da desconcentração ou da descentralização? Cara, isso daqui é macete antigo. Criação de órgãos é o quê? É desconcentração. Beleza? Quando a gente fala em administração indireta, a gente fala em entidades, né? E quando se cria uma entidade, uma autarquia, uma fundação pública, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, que são entidades integrantes da administração indireta. Essa criação da administração indireta é fruto de qual técnica? Da desconcentração ou da descentralização? Hein? Bora lá. Hein? Da descentralização, vocês sabem. Então, macete antigo também. Criou entidade, ente, descente. Descentralização. Beleza? Olha como você vai responder isso. Então, a secretaria faz parte da administração direta. São exemplos de órgãos públicos que nascem da desconcentração e as três entidades seguintes fazem parte da administração indireta e nascem da descentralização. Olha como fica fácil. Aí diz a letra A. As secretarias e a Fundação Estatal de Direito Público fazem parte da administração pública direta. Essa afirmação está correta. A fundação pública, fundação estatal, faz parte da administração pública direta? Direta, não. A fundação faz parte da administração pública indireta. Assim como eu esquematizei aqui para vocês, não foi? Faz parte da administração pública indireta. As secretarias são exemplos de órgãos públicos, e elas fazem parte, sim, da administração direta. Né? Secretaria de Estado, do município, ministérios também são exemplos. Só que presta atenção. Diz assim, ó, fruto da técnica de desconcentração administrativa, a secretaria é fruto da desconcentração. Tá aqui, ó. Só que a administração indireta, a fundação, ela é fruto da descentralização. Então, tem outra informação errada. Aí, continua. A autarquia integra a administração pública indireta, correto. Fruto da técnica de descentralização administrativa, correto. A empresa pública é pessoa jurídica de direito privado, correto, isso daqui também, né? Estando englobada pela administração pública direta e indireta, não. Só indireta, né? Não direta. Essa parte aí da empresa pública, que é pessoa jurídica de direito privado, está correto também, cara. Você tem que saber a personalidade jurídica. Uma autarquia tem qual personalidade jurídica? Uma autarquia. Personalidade jurídica de direito público. Por quê, professor? Porque ela é criada diretamente por lei. Uma empresa pública, ela vai ter personalidade jurídica de direito privado, porque ela vai ser autorizada por lei, beleza? A fundação que pode ter personalidade jurídica de direito público ou de direito privado, dependendo se ela é criada por lei ou autorizada a sua criação por lei. Mas sempre uma empresa pública vai ter o quê? Personalidade jurídica de direito privado. Só que ela não está na administração direta, ela está na administração indireta. Tranquilo, tem um monte de erro aí. Olha a letra B. As secretarias fazem parte da administração pública direta, fruto da técnica de descentralização. Tá certo, hein? As secretarias nascem da descentralização ou da desconcentração? Da descentralização ou da desconcentração? Tá, secretaria, exemplo de órgão, né? E órgão sem personalidade jurídica própria nasce a partir da desconcentração. Então, isso daqui já está errado. Não vou nem ler o resto para a gente não se complicar, né? Tranquilo? Letra C, diz assim, ó.
as secretarias e a Fundação Estatal de Direito Público fazem parte da administração pública direta, mesma afirmação que eu já expliquei para vocês, né? Fruto da técnica de desconcentração, a autarquia, a empresa pública, integram a administração pública indireta, fruto da técnica de descentralização, isso daqui está correto. Mas a fundação não integra a administração direta, integra a administração indireta. Letra D, diz assim, ó, as secretarias e a Fundação Estatal de Direito Público fazem parte da administração pública direta, sacanagem, né? A FGV, quando ela gosta, ela repete em vários pontos. Se você sabe o assunto, você consegue ou eliminar 3 ou eliminar 2, né? Então tem que ser a letra E, né? Diz assim, ó. A letra E. As secretarias fazem parte da administração pública direta, fruto da técnica de desconcentração correta. Criação de órgão público é desconcentrar. Isso acontece dentro da mesma pessoa jurídica, né? Pode acontecer tanto na administração direta e indireta. Neste caso, como é exemplo, dentro da administração direta, porque é só a administração direta que tem secretaria, né? Secretaria, ministério, né? É fruto da desconcentração, é dentro da mesma pessoa jurídica. A descentralização, ela pressupõe o quê? 2 pessoas jurídicas. A pessoa política, né, a administração direta, que cria a entidade da administração indireta. Essa criação da entidade da administração direta se dá pela desconcentração. Aí diz assim, ó, a fundação, a autarquia, a Fundação Estatal de Direito Público e a empresa pública integram a administração pública indireta, fruto da técnica de descentralização administrativa corretíssima, letra E, como gabarito da questão. E, para a gente não confundir mais, ó, gabarito letra E, os conceitos eu trago aqui para vocês. Ó. Desconcentração e descentralização. Foquem nessas duas, porque é o que mais a FGV gosta. Olha, desconcentrar ocorre exclusivamente dentro de uma mesma pessoa jurídica, constituindo uma técnica administrativa para distribuir internamente competências. É a criação de órgãos públicos. Olha aí o macete. Desconcentrar é criar órgãos públicos. E como exemplo, você pega secretarias, ministérios e coloca logo aqui o TJAP. O TJAP, vocês sabiam que é um órgão público? O TJAP, ele faz parte da administração direta do Estado do Amapá. Então, ele nasce da desconcentração administrativa. Professor, o TJAP, ele integra a administração direta do Estado do Amapá? É isso mesmo, pô. É isso mesmo, ele é um órgão. O TJAP não é uma entidade, não, ele é um órgão. Ele é um órgão do Poder Judiciário do Estado do Amapá. Então, se você tiver algum problema com o TJAP, por exemplo, você, servidor, não vai ajuizar uma ação contra o TJAP, porque o TJAP não tem personalidade jurídica própria. Você vai ajuizar contra o Estado do Amapá, que é a pessoa jurídica a qual faz parte o TJAP. Então, o TJAP, ele nasce fruto da desconcentração. Aí nós temos a descentralização, que diz assim, ó, técnica de especialização consiste na retirada de um serviço de dentro de uma entidade, a transferência para outra entidade que o execute com mais perfeição. Descentralizar é criar entidade. Então, quando nasce a administração indireta, nasce o quê? A partir da descentralização. Aí nós temos o conceito de concentração e centralização. Tá, inclusive o conceito de centralização não é excludente de desconcentração. Por exemplo, o TJAP, ele é fruto da desconcentração, mas o serviço prestado por ele é um serviço o quê? Centralizado. A administração direta presta serviço diretamente para pessoas através dos seus próprios órgãos. TJAP, como é um órgão da administração direta, é um serviço centralizado. Concentração ocorre com a extinção de órgãos públicos. Tá? Tem que saber esse quadrinho aqui. Ele resume bem e ele ajuda a gente na hora da prova. Tranquilo até aqui? Então, bora lá. Último aqui. Diz assim, ó. É a última? Eu acho que é. Poder de polícia. Atributos do poder de polícia. Diz assim, ó. João, agente público de direito, ao fiscalizar o estabelecimento comercial XYZ, verifica que as normas técnicas de segurança e salubridade não estão sendo observadas. João, então, autua a pessoa jurídica, aplica multa. Perceberam que isso é uma punição? Ele puniu o estabelecimento por descumprir normas sanitárias, né? Fixando o prazo de 30 dias, para quê? Para que as vicissitudes encontradas sejam sanadas. Após o transcurso do lapso temporal fixado, o agente público realiza nova inspeção. Isso é poder de polícia, né?
ciclo de polícia, né, a parte de fiscalização, constatando que as mazelas ainda se fazem presentes, o que é risco concreto aos frequentadores. O cara não corrigiu o vício, né? João concluiu assim que a medida adequada é a interdição, ou seja, agravou a punição do cara ao estabelecimento. Ele aplicou multa, não deu jeito, ele foi lá e interditou. Nesse cenário, considerando os atributos dos atos administrativos, é correto afirmar que, havendo previsão legal, a administração pública por si só. Cara, a administração pública, neste caso aqui, pode fechar esse estabelecimento do cara que está descumprindo normas sanitárias, hein? Pode ou não pode? O que vocês acham? Hein? Se há previsão legal, está dizendo, tem previsão legal. A lei permite, pô, a lei permite que o cara, ele já foi lá, deu uma multa no cara, o cara não resolveu. Aí ele diz, pô, se a lei me permite, depois de avisar o cara, ele não corrigiu o vício, eu vou o quê? Vou interditar, pô. Né? Ela pode, e diz assim, ó, considerando os atributos dos atos administrativos. Isso é poder de polícia, né? Só que, dentro do poder de polícia, nós temos atributos, e dentro dos atos administrativos, nós temos atributos. Vou colocar uma letra, uma folha em branco aqui para vocês. Então, vocês vão esquematizar assim, ó. Dentro dos atos administrativos e dentro do poder de polícia. Nós temos o quê? Atributos. Atributos. Quais são os atributos do poder de polícia? Quais são os atributos do poder de polícia? Quais são os atributos dos atos administrativos? Dos atos administrativos, você sabe o mnemônico dos atributos, e não confunda atributo com o quê? Com elemento. Elemento é formativo do ato, também chamado de requisitos, né? Requisitos. Só que os atributos são outra coisa. Atributos são características dos atos administrativos, né? Quais são os atributos dos atos administrativos? Quais são? Bora lá. Estou esperando vocês não vão responder? Estão com preguiça de digitar, hein? Os atributos, olha, você coloca assim. Pati, né? Pati. E os atributos do poder de polícia? Você coloca assim. DAC. O que significa, cara? Quais são os atributos dos atos administrativos? Hein? Bora? Isso mesmo. Presunção de legitimidade e veracidade. Qual é o outro? Auto-executoridade, tipicidade e imperatividade. Quais são os atributos do poder de polícia? Quais são? Discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Beleza? Vocês perceberam que tem um negócio em comum aqui entre os dois? A autoexecutoriedade é atributo tanto do ato administrativo quanto do poder de polícia. Ficou feio isso daqui. Corrigir. Vou colocar outro marca-texto. Aqui, o amarelo. Beleza. Ou seja, é o mesmo atributo. Isso, inclusive, significa a mesma coisa. É que a própria administração pode executar os seus atos administrativos. Aqui, ó. Né? Autoexecutoriedade significa que a própria administração ela pode executar seus atos administrativos ou ela pode pôr em prática as sanções de polícia, por exemplo. Ela pode diretamente interditar aquele estabelecimento. Pode, não pode? Ela precisa recorrer ao Poder Judiciário para interditar aquele estabelecimento, hein? Precisa? Ela precisa pedir uma ordem judicial para que aquele fiscal, ele interdite aquele estabelecimento que está descumprindo norma sanitária? Não, pô. Pelo atributo do poder de polícia da autoexecutoriedade, que se confunde também com a autoexecutoriedade dos atos administrativos. É isso que vai perguntar. Então, a autoexecutoriedade é quando a administração ela coloca em prática as suas sanções, as suas ações de polícia e não precisa recorrer ao Poder Judiciário. Não precisa recorrer ao Poder Judiciário. Então, bora lá. Olha aí. Nesse cenário, considerando os atributos dos atos administrativos, é correto afirmar que, havendo previsão legal, a administração pública, por si só, ainda diz, olha, por si só, não pode interditar, está errado, ela pode. Estabelecimento, dependendo da atuação do Poder Judiciário, errado. A autoexecutoridade, ela independe de autorização do Poder Judiciário.
Ou seja, é a própria administração pública que pode ir lá e interditar. Poderá, por outro lado, aplicar medidas menos gravosas para sanar vícios errado. Ela pode aplicar as medidas menos gravosas e também interditar, pô, já que tem o quê? Previsão legal, previsão legal. Então, a letra A está errada. Diz assim, ó, não pode interditar, está errado. Pelo atributo da alta executoridade, ela pode interditar, né? Aí diz assim, C, pode interditar o estabelecimento comercial, independentemente da atuação do Poder Judiciário, beleza, com base na alta executoridade dos atos administrativos, corretíssima. Questão maravilhosa para a gente aprender esse atributo da alta executoridade. Ela pode colocar em prática diretamente, né? E a característica da alta executoridade é justamente isso daqui, ó, independentemente da atuação do Poder Judiciário. Já pensou se toda vez que a administração tivesse que atuar, ela tivesse que pedir ao Poder Judiciário, isso inviabilizaria a atuação dela. Então, pelo atributo da alta executoridade, ela pode diretamente, sem recorrer ao Poder Judiciário, o quê? Ir lá interditar. Então, a letra C é a resposta da questão. Bora ver porque as outras estão erradas. Diz assim, ó, pode interditar o estabelecimento comercial XYZ, independentemente da atuação do Poder Judiciário, com base na coercibilidade. O que torna a questão errada é o atributo. Cara, o atributo da coercibilidade é diferente da alta executoridade. O que significa coercibilidade? O que vocês acham? O que significa coercibilidade? Coercitivo. Algo coercitivo é algo imposto, é algo em que a administração pública usa o poder de império. Por exemplo, um particular queria que fechasse o estabelecimento dele, queria ou não queria? Não, queria, pô. Mas a administração, pela força, vai lá e fecha. Ou seja, determina que seja fechado, ou seja, impõe a vontade da administração. Isso é ser coercitivo. Quando a administração pública vai lá, ela mesma, e interdita, aí é o atributo da alta executoriedade, ou seja, quando ela determina a interdição, coercibilidade. Quando ela interdita diretamente, alta executoriedade. Entendemos a diferença? Tranquilo. Então, por isso está errado. Quando ela interditou diretamente, não é coercibilidade, é alta executoriedade. Aí diz assim, letra E, pode interditar o estabelecimento, independentemente de atuação do Poder Judiciário, correto isso daqui, com base na exigibilidade, exigibilidade é isso daqui que está errado. Vou ensinar para vocês a diferença de exigibilidade. Cara, presta atenção. Alguns autores, eles dividem e, às vezes, eles classificam os atributos do ato administrativo de forma diferente, né? O que eles fazem? Eles dividem a auto-executoridade. Então, eles fazem assim, ó. Auto-executoridade, para alguns autores, se divide em duas. Na exigibilidade e na executoriedade. Olha o que eu vou falar agora. Para alguns autores, são 5 atributos do ato administrativo. Auto-executoridade, junto com aqueles outros, e exigibilidade. Só que alguns autores dividem a auto-executoridade em exigibilidade e executoriedade. Qual é a diferença? É assim, quando a administração usa meios diretos para executar as suas ações, meios diretos de coerção, ela usa da executoriedade. Então, ela usa meios diretos de coerção. Então, quando ela mesma vai lá e interdita, ela está usando meios diretos, perceberam? Meios diretos. Já ela torna a conduta exigível quando ela usa meios indiretos de coerção. No caso da questão, ela usou meios diretos ou meios indiretos? Hein? Ela usou meios diretos ou meios indiretos? Hein? Meios diretos ou meios indiretos? O que vocês acham? Ela usou meios diretos. Então, é por isso que a questão está errada, porque não é o atributo da exigibilidade. Porque o atributo da exigibilidade não usa meios diretos, usa meios indiretos. O professor me deu um exemplo. Por exemplo, a multa. Pode anotar esse exemplo. A multa, essa multa de trânsito, a multa, ela não é autoexecutória. Ou seja, a administração não consegue diretamente o quê?
obrigar o particular a pagar a multa. Quem é que deve multa aí de vocês? Quem é que deve multa? Um monte de gente deve multa. Você paga a multa, inclusive, quando quer, né? Só que a administração, ela faz o seguinte, beleza, tu não vai pagar a multa, então vou usar meios indiretos para te obrigar a pagar a multa. Então, por isso, quando você tem uma multa no seu nome, você não consegue renovar o documento do seu carro, você não consegue renovar, por exemplo, a sua CNH, a validade da sua CNH. Por quê? Porque a administração, ela te obriga a pagar. Mas ela consegue fazer isso diretamente? Não, ela está usando de outros meios, né? Outros meios para te obrigar a pagar. Por isso, são meios indiretos. Ou seja, a multa, ela não é executória, autoexecutória. Ela é o quê? Exigível. Exigível. Então, por isso que a letra E está errada, né? Porque não é um atributo da exigibilidade que propicia que a administração interdite de forma direta. É o atributo da executoriedade, autoexecutoriedade. Beleza? Tranquilo? Revisão boa de poder. Fechamos o direito administrativo. Fechamos. As 5 questõezinhas, assim, só para a gente dar uma suada. Então, vamos lá, cara. E aí, tá aqui o gabarito. Tá aqui a explicação que eu dei para vocês dos atributos do poder de polícia, né? E aí diz que a auto-executoriedade possibilita a administração, a execução de seus atos, independentemente de prévia autorização judicial, podendo, inclusive, fazer uso da força desde que seja necessária e respeite o princípio da proporcionalidade. Tranquilo? Bora para o direito constitucional? Bora, cara, dá uma respirada. 5 questões de administrativo só para a gente, né, já ir treinando, né? E essas 5 questões passearam por todo o edital, querendo ou não, os assuntos mais importantes, atos, poderes, improbidade, né? Faltou licitação, eu senti falta de licitação, mas ainda bem que não veio, né? Olha aí, direito constitucional, cara. Direito constitucional traz também o edital padrão de qualquer ramo, qualquer prova que cobre direito constitucional, cara, né? Lógico, esqueceu de alguns, porque a gente vai fazer o quê? Concurso para a área judiciária. Se a gente vai fazer concurso para a área judiciária, a gente tem que focar onde é mais interessante. Então, pode ter certeza. Qual é o assunto mais importante que vocês acham desse assunto de constitucional? É aqui, bicho. Poder Judiciário, disposições gerais, órgãos do Poder Judiciário, competências, Conselho Nacional de Justiça, composição e competência. Então, cara, você tem que dominar o Poder Judiciário. Você vai fazer uma prova para o Tribunal de Justiça. Inclusive, artigo 125 traz a previsão de estruturação dos tribunais de justiça do Estado. Então, você tem que ler o artigo 125. Lógico que dentro do direito constitucional, você vai fazer para esta área, tem que saber isso. Só que quem faz prova de constitucional sabe que direitos e garantias fundamentais é o assunto do momento, né? E eu falo do momento, é de todas as provas do direito constitucional, cara. Então, tem que saber direitos e garantias fundamentais, do 5º ao 17. Tanto que o próprio assunto aí, ó, direitos e garantias fundamentais, artigo 5º, direitos e deveres individuais e coletivos, artigo 6º ao 11º, direitos sociais, nacionalidade, inclusive, eu dou uma dica para vocês que nacionalidade teve uma emenda constitucional bem aqui, recente, e que vai ser aplicada na prova de vocês, porque ainda não saiu o edital, e a emenda constitucional que mudou essas regras de nacionalidade já entrou em vigor, então dê uma olhada nisso daí, cara, que é novo, que é aquela possibilidade do brasileiro perder automaticamente a nacionalidade ao adquirir outra nacionalidade, não tem mais, acabou isso daí. Cidadania está dentro da parte de nacionalidade e direitos políticos, partidos políticos, artigo 17. Só que isso daqui é importantíssimo demais também, organização político-administrativa, né? Aquela divisão de competências, União, Estado, DF, município. Administração pública, você estuda junto com direito administrativo, só que você também, como vai fazer parte do Poder Judiciário, tem que saber isso daqui, ó. Funções essenciais da Justiça, cara. Principalmente o Ministério Público. Tanto que caiu uma questão do Ministério Público. Aí essa parte inicial aqui, dá uma olhada. Constituição, conceito, classificações e princípios fundamentais. Beleza? Tranquilo? De boa? É um assunto, é um edital bem, bem completinho. Por exemplo, não tem aí poder legislativo. Não tem poder executivo, né? Então, eles ignoram. Você não precisa estudar. Não tem, por exemplo, segurança pública, não tem aquela parte de tributação e orçamento, então é bem enxuto. Então segue aí. Olha, as questões da FGV de constitucional são terríveis. Eu odeio as questões de constitucional, porque às vezes a gente não sabe o que a FGV está querendo perguntar, né? Mas a gente precisa sempre dar uma lida, porque sempre tem uma historinha. Olha o tamanho da história.
Então, na FGV, você tem que ter o quê? Domínio do tempo. Domínio do tempo. E em constitucional, a gente tem que ir além do texto constitucional. A gente tem que saber jurisprudência relacionada ao tema. Então, quando você estiver tendo uma aula de direito constitucional, cobre o seu professor. Professor, o que tem de jurisprudência sobre o tema? Porque a FGV cobra muito, mesmo para técnico administrativo, mesmo para técnico judiciário, que é um cargo de nível médio. Então, você tem que saber essa parte. Presta atenção. Vou ler bem devagar, porque elas são mais difíceis mesmo. Diz assim, ó, em razão de uma grave crise financeira, a continuidade dos serviços públicos a cargo do Estado Alfa foi seriamente comprometida. Daí decorrendo ajuizamento de inúmeras demandas, especialmente pelo Ministério Público do Estado Alfa, funções essenciais da Justiça. Com o objetivo de evitar o crescimento das demandas, o secretário de Estado de Fazenda sugeriu ao governador do Estado que determinasse ao Procurador-Geral de Justiça a elaboração de um parecer no qual seria analisada de maneira detalhada a situação do Estado e os pontos de tensão existentes em relação ao entendimento do Ministério Público. A sugestão do secretário de Estado da Fazenda mostra assim, cara, essa sugestão é assim, você vai ler lá, funções essenciais da Justiça, poder judiciário não, do Ministério Público, e lá tem dizendo qual a função do Ministério Público. O Ministério Público, ele serve para fazer isso que o secretário de Fazenda sugeriu. O que o secretário da Fazenda aí sugeriu? Sugeriu que o Ministério Público atuasse como consultor, né? O Ministério Público, ele pode atuar dando consultoria, sim ou não? O que vocês acham? Claro que não pode, não é função do Ministério Público. A função do Ministério Público é outra, inclusive está lá na parte de Ministério Público qual a função dele. Inclusive o texto constitucional é claro ao dizer que não cabe ao Ministério Público ficar assessorando, né? Fazendo assessoramento, consultoria de qualquer entidade que seja. Então, isso daí é constitucional ou inconstitucional? Isso é inconstitucional, cara. Quando você descobre que isso não tem previsão na Constituição, que essa sugestão, ela afronta o texto constitucional, você elimina a letra A, elimina a letra B, elimina a letra D, ou seja, é uma sugestão inconstitucional, porque não cabe ao Ministério Público ficar assessorando e dando consultoria. Ele serve para outra coisa, né? São funções institucionais do Ministério Público. Aí o texto constitucional cita vários, eu já vou trazer para vocês. Mas bora ler a letra C, diz assim, ó, inconstitucional, considerando toda atuação do Ministério Público por imposição da ordem constitucional, deve se desenvolver no plano judicial e não extrajudicial. Cara, tá errado, porque a atuação do Ministério Público se dá tanto no plano judicial quanto no plano extrajudicial, né? Plano judicial. Então, essa é uma informação errada. Tá lá, bicho. O Ministério Público, ele serve para um monte de coisa, ele tem um monte de funções, e a atuação dele se dá no plano judicial, né? E no âmbito extrajudicial, ou seja, fora do Poder Judiciário. Essa daí está errada. Então, tem que ser a letra E. Diz assim, inconstitucional, considerando ser vedado ao Ministério Público o desenvolvimento da atividade de natureza daquela descrita no enunciado. A questão, ela nem te disse, bicho, qual é a natureza da ação que foi descrita. Você tem que adivinhar, bicho, que é assessoramento e consultoria. Assessoramento e consultoria. Professor, onde é que está isso? Cara, artigo 129, diz assim, ó, são funções institucionais do Ministério Público. O quê? Exercer outras funções que lhe forem conferidas, ou seja, do 1 ao 8º desse artigo 129, o inciso tem as funções do Ministério Público, né? Por exemplo, promover privativamente ação penal pública, né? Propor ação civil pública, proteger, velar pela atuação da atividade policial, entre outros, tem outra lá, estou lembrando de cabeça. Cuidar dos interesses das populações indígenas. Aí diz assim, exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde compatíveis com a sua finalidade. Aí tem aqui, ó, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Então, quando o secretário pede para o governador pedir para ele fazer um parecer, consultoria, é por isso que a questão
A letra E está correta, porque é inconstitucional justamente por causa daquele artigo 129.9, considerando vedado ao Ministério Público o desenvolvimento de atividade de natureza daquela descrita no enunciado. O que foi descrito no enunciado? Foi justamente o quê? Consultoria jurídica, parecer consultoria jurídica. Questão de alto nível, essa questão é boa. Essa questão aqui para errar é rapidinho, cara. Questão boa. Questão boa. As questões de constitucional da FGV, elas são bem pesadas. Essa questão ela é pesada. Então, ela vai muito além do texto constitucional. Você deveria fazer um pouco de esforço para tentar saber o que a questão quer. Então, questão boa. Fiquem atentos a isso daqui, bicho. Questão de constitucional, cara, a gente tem que ficar atento. Essa daqui não é para zerar, não. Essa daqui a maioria erra. Segue aí. Segunda, gabarito letra E, justamente por causa do artigo 129, inciso 9. Então, dê uma lida em funções essenciais da justiça. Então, bora lá. Essa daqui, tranquila, eu acho que é tranquila. Você vai fazer o concurso para o tribunal, artigo 125. A resposta dessa questão está no artigo 125 da CF, que é justamente que trata dos tribunais de justiça estaduais. Diz assim, João, deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estadual, pretendia realizar uma aliança com outros deputados estaduais de modo a apresentar um projeto disciplinando as competências do Tribunal de Justiça do respectivo estado. Você vai fazer o concurso para o Tribunal de Justiça daqui, você tem que saber onde serão previstas as competências do Tribunal de Justiça. Ao consultar sua assessoria a respeito do âmbito normativo em que essa matéria deve ser disciplinada, foi-lhe corretamente informado que isso deve ocorrer onde? Onde é que devem estar previstas as competências do TJ, do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, hein? Onde é que é? Fala para mim. Em que instrumento normativo deve estar previstas as competências do Tribunal de Justiça? Cara, o texto constitucional é claro que as competências do tribunal estarão previstas na Constituição Estadual. Onde é que está isso, professor? Olha aqui, ó. Ficar atento. A Constituição Estadual irá definir a competência dos tribunais de justiça. Já a iniciativa de lei de organização judiciária é do TJ. Diz assim, artigo 125. Os estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a Lei de Organização Judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Faço um alerta para vocês. Leiam o artigo 125. Ele traz estruturação do Poder Judiciário em âmbito estadual. Você tem que saber, cara. Então, por exemplo, qualquer lei de deputado, lei ordinária estadual, trazendo as competências do tribunal, lei complementar estadual, a lei de divisão, o regimento interno não traz as competências do Tribunal de Justiça. Quem traz é a Constituição do Estado do Amapá, e isso é por causa do texto constitucional. É a Constituição do Estado. Tem que saber isso, você que vai fazer a prova do tribunal. Essa daqui estava de boa, dava para resolver. Lógico, você vai saber. Bora fazer essa daqui. Essa daqui eu também achei maravilhosa. Assim, não sou de elogiar a FGV, não tenho nada a ver com ela, mas essa questão ela é boa. Essa questão ela trata de organização política administrativa e ela vai além do óbvio também. Então dá uma olhada aí. Diz assim, ó. Joana, sempre tem um João, uma Joana, um Pedro, alguma coisa do tipo. A Joana, ela é prefeita do município Alfa. Diz assim, após reunião com os secretários municipais, decidiu que o município necessitava de uma empresa pública para a prestação de serviço de indiscutível relevância para a população. Na verdade, isso daqui é administração pública, confundi a questão. Artigo 37 ao 41 da administração pública, é mais direito administrativo. Diz assim, ó, ao consultar a Procuradoria-Geral do município a respeito da forma de criar uma empresa pública, mais especificamente sobre ser necessário ou não a edição de lei, foi corretamente informado. Cara, isso daqui é simples, isso daqui é direito administrativo, praticamente, né? Apesar de estar na prova de constitucional, está tratando de administração pública. Artigo 37, né, da CF, artigo 37. Cara, você aprende lá em organização administrativa. Qual é a forma de criação de uma empresa pública? Como é que se cria uma empresa pública? A Constituição diz assim, ó, somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a criação de empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação,
Cabendo a lei complementar, neste último caso, o caso da fundação, o quê? Definir as suas áreas de atuação. Então, a Joana, que quer criar uma empresa pública, o que precisa? Hein? O que precisa? Uma empresa pública, hein? Ela vai ser criada diretamente por lei? Errado. Porque quem é criado diretamente por lei é a autarquia. Autarquia. Aí, letra B. Instituição é autorizada por lei específica, correta a letra B. B de bola. Aí diz assim, a criação é feita por escritura pública, não dependendo de lei. Não. Você tem que ter uma lei autorizando a criação e depois você faz a escritura pública, que é o registro do ato competente, aí ela fica criada. Mas tem que ter uma lei, pô, né? Princípio da reserva legal, princípio da reserva legal, princípio da reserva legal. Então tem que saber isso daí. Aí letra D. A criação é feita por decreto, jamais. Qualquer entidade da administração indireta precisa de lei, seja para criar ou autorizar a criação. Aí diz assim, a letra E, a instituição é feita por lei, com posterior edição do decreto específico de criação, nada a ver. Não tem decreto específico de criação. A Constituição não fala nada sobre isso. Então, como a gente está fazendo uma prova de constitucional, tem que saber que a autorização, a instituição é autorizada por lei específica. Correta é a letra B, porque está errado, porque é errado aqui. Olha aí, ó. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública. É isso, o texto constitucional, é isso que a gente precisa saber para a prova, né? Artigo 37, inciso 19. Dê uma lida em administração pública, só para não passar batido nessa questão. Era essa daqui que eu estava me referindo ainda agora, que essa questão ela é boa. Essa questão aqui, cara, o cara tem que raciocinar bem. Organização política administrativa. Modo de criação de municípios. Assim, ó, partido político XX iniciou um grande movimento no município Beto, visando o desmembramento da sua região norte, com a consequente criação do município Delta. Instado a se manifestar, um dos líderes partidários afirmou corretamente que, em situações dessa natureza, entre outros requisitos a serem preenchidos, a criação de Delta, do município Delta, pressupõe a edição de normas pelo poder. Cara, questão ótima. Como é que se cria um município no Brasil? Está no artigo 19. Isso daqui está no artigo 19 da Constituição Federal. Artigo 19. Não sei qual é o parágrafo, acho que é o terceiro ou o quarto parágrafo. Lá nesses parágrafos tem as formas de criação de Estado e a forma de criação de quê? De município. Como é que se cria um Estado? O Estado, olha, Estado, a forma de criação do Estado é assim, ó, precisa de uma lei complementar do Congresso Nacional, né? E precisa do quê? De um plebiscito. Claro, o plebiscito ele vem antes da lei complementar, feita pelo Congresso Nacional, e se tiver o sim, o Congresso faz a lei complementar e está criado o Estado. E o município, cara? O município precisa de quê? O município precisa de um monte de coisa, né? Só que você precisa saber o artigo 19. Não vou reproduzir aqui, porque eu trago na outro slide. Mas a resposta é a letra B. É muito comum em prova a gente achar que para criar um município precisa de uma lei municipal. Pelo contrário. Olha o que diz a Constituição. Gabarito é B? Não, tô doido. Gabarito é C, pô. Gabarito é C. Gabarito é C. Por quê, professor? Porque não precisa de lei municipal para criar município. Você sabia disso? Não precisa de lei municipal. Olha aqui o que diz, ó. A criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão da consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos após a divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma de lei. Quais são os instrumentos normativos que precisam para criar um município? Uma lei estadual, lógico, depois do plebiscito, estudo de viabilidade, e uma lei complementar federal. Né? Isso está dizendo bem aqui. Tem uma lei municipal para criar município? É necessário uma lei do município para criar? Não. Basta uma lei estadual
e uma lei complementar federal. A lei complementar federal, ela traz o período que pode criar e o município que vai ser criado, ele precisa ter um estudo de viabilidade municipal, né? E tem que ter um plebiscito. Após o plebiscito, vem uma lei estadual criando o município. E aí a pergunta, diz assim, ó, em situações dessa natureza, criação de município, entre outros requisitos a serem preenchidos, a criação de delta pressupõe a edição de normas pelo Poder Legislativo. Qual poder legislativo vai atuar na criação de município? Apenas planos federal e estadual, porque precisa de uma lei complementar federal e depois de passar por tudo aquilo, precisa o quê? De uma lei ordinária estadual. Cara, questão de alto nível, bicho. Essa questão ela é muito boa. Olha, eu não sou de elogiar o examinador da FGV, mas essa questão aqui, bicho, ela derruba muita gente. Muita gente. Primeiro, porque a pessoa não lembra do texto constitucional. E dentro do texto, cara, ela está perguntando a atuação do Poder Legislativo, de qual Poder Legislativo, em qual plano vai atuar na criação de município, bicho. Olha a maravilha. Ou seja, ela não está te perguntando o texto, ela está te perguntando outra coisa, claro, baseado no texto constitucional. Essa questão, ela é show de bola, show de bola. Se você acertou, bicho, está no caminho certo. E a FGV, para técnico judiciário, pegando pesado, cara. Essa questão aqui, ela é 10-10, assim. Não tem aquela 10-10, então essa é 10-10. Então, cara, questão boa. Treinem essa questão. Fiquem atentos nesse tipo de questão, porque pode vir assim na prova, e eu acho que vem. Bora fazer outra? Então, Gabrielito, letra C, né? Olha, aí eu esquematizei para você. Lei complementar, Estado, lei complementar do Congresso Nacional e plebiscito, 2 requisitos. Já para município, olha, lei estadual, dentro do período de lei complementar federal, que é o que responde à questão. Aí tem que ter estudo de viabilidade e plebiscito. São 4 requisitos, né? Vão além. Outra, essa daqui, se você for olhar nas plataformas de questões, essa questão, ela deu um para acertar. Mas a gente já vai ver o porquê. Hein? Bora lá. Ao ter negada a obtenção de um empréstimo bancário, em razão de, alegadamente, ter pendências fiscais com o município-alvo, Maria compareceu à repartição competente e solicitou o quê? Uma certidão de inteiro teor das informações concernentes à sua pessoa. O requerimento, no entanto, foi negado de maneira arbitrária e ilegal, sob o argumento de que as informações eram sigilosas, o que foi confirmado pelas instâncias superiores, após interposição de recursos administrativos cabíveis, né? Cabíveis. Cadê? Onde está? Em situação dessa natureza, a ação constitucional passível de ser ajuizada por Maria, preenchidos os requisitos legais. Cara, isso daqui é remédios constitucionais. Então, quando fala em ação constitucional, pode ter certeza que está tratando dos remédios constitucionais. Artigo 5º, né? Artigo 5º. E aí nós temos, como remédios constitucionais, o habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança, o mandado de injunção e a ação popular, né? Ação popular, beleza? Tranquilo. E aí você precisa saber que sempre que um remédio constitucional for usado, aconteceu uma ilegalidade. Eu vou esquematizar para vocês, antes de dar a resposta, né, eu estou vendo os colegas responderem, e eu vou esquematizar para vocês aqui, ó. Principalmente essa parte aqui, ó. Você precisa saber que o mandado de segurança, ele protege o quê? O que ele protege? Direito líquido e certo. Só que esse direito líquido e certo, ele é não amparado por habeas data e habeas corpus, né? O habeas data, ele protege o quê? Hein? Ele protege o quê? Duas coisas. Retificação de dados pessoais. E o que mais? Essa daqui, inclusive, é da questão. Diz assim, ó, informações
de caráter pessoal, né? De caráter pessoal, ou seja, relacionados à pessoa do infectante. Se eu quero uma informação de caráter pessoal e eu tenho negado essa informação, ela vai ser o quê? Ela vai ser amparada por habeas data. Beleza? Só que presta atenção. O mandado de segurança, ele é residual. Ele só pode ser usado quando não for caso de habeas data, né? Ou caso de habeas corpus. Lembrando que o habeas corpus, ele protege o direito de locomoção, o direito de ir e vir. Não é o caso da questão. A questão, ela se foca justamente na diferença se é um mandado de segurança ou se é um habeas data. Tem uma jurisprudência do STF, diz assim, ó, STF, isso é uma jurisprudência antiga, inclusive, que cai muito em prova. Se o que for negado por uma certidão, o direito de certidão, ele é previsto no texto constitucional e ele serve para ter informações de caráter pessoal e para proteção de direitos, né? Direitos que a pessoa queira provar algum direito. E o STF diz assim, ó, se você pede uma certidão para a administração pública e ela te nega, mesmo que essa certidão tenha informações de caráter pessoal, né? Ela vai ser, caso seja negada, o remédio condicional adequado é o mandado de segurança. Essa jurisprudência, inclusive, é antiga e é consolidada. Só que a FGV, neste caso, ela considerou como certa, qual que é que vocês acham? Ela considerou como certa a letra A. Ela deu o gabarito como letra A e não mudou esse gabarito. Aí você me pergunta, professor, eu ia marcar o quê? Ia marcar letra D, mandado de segurança. Eu também marcaria a letra D. Eu marcaria a letra D, porque essa jurisprudência do STF é antiga, cara. Isso daqui já caiu muito em prova. Se o que é negado é uma certidão, independentemente do teor, o remédio constitucional adequado é o mandado de segurança, porque a gente tem direito líquido e certo, conforme o texto constitucional, a ter a certidão, né? Se eu tenho informações de caráter pessoal negados, aí sim vai caber o habeas data. Só que a explicação da porra da FGV para considerar habeas data foi que, sabe o que foi? Que a certidão, ela se referia, olha, ao inteiro informações concernentes à pessoa. Não foi por causa do documento, foi por causa das informações que foram negadas. Então, como foram informações de caráter pessoal, foram negadas de maneira arbitrária, a FGV diz, olha, como são informações de caráter pessoal, apesar de serem veiculadas numa certidão, o primeiro remédio constitucional a ser considerado é o habeas data. Como ele resolve essas informações de caráter pessoal por habeas data, é essa a resposta. Essa foi a explicação da banca, não me convenceu, juro para você, não me convenceu. Não me convenceu. Porque a jurisprudência do STF relacionada ao mandado de segurança para certidão, ela está relacionada a débitos tributários. E aí, quando o cara queria uma certidão de débitos tributários, e aí a administração negou, ele entrou com habeas data, o STF disse, não, tem que ser um mandado de segurança, porque o que está sendo negado é a certidão. Só que para a FGV, como a certidão ela tratava de informações de caráter pessoal, o remédio a ser usado é o habeas data. Juro para vocês que eu sempre falo assim, se você estudou, você errou. Você estudou, você errou. Se você, se você não estudou e errou às vezes, você pode ter acertado. Mas quem estudou, errou, cara. Por isso que eu estou falando que essa questão ela é terrível. É a letra A, correto. Não concordo com o gabarito. O STF não concorda e ninguém concorda. Ninguém concorda. O que eu entendi também é que o FGV queria te direcionar para a habeas data, principalmente, olha, essa parte aqui, ó, inteiro teor das informações concernentes à sua pessoa. Talvez seja por isso que ela tenha considerado a habeas data. E o que foi negado foi a informação de caráter pessoal, justamente porque, olha, tem essa outra expressão aqui, ó, foi alegado que eram sigilosas. Entenderam? Na minha cabeça, isso foi fazer sentido depois. Mas não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, o que é que eu recomendo vocês levarem para a prova? Cara,
Falou em informação de caráter pessoal, habeas data. Falou em negação de qualquer certidão, é o MS. Só que a gente tem que ficar atento com o FGV, se vier falando essa porra. E como o colega falou, não faz sentido. Não faz sentido. Todo mundo ia responder mandado de segurança nessa questão. Justamente por causa da expressão certidão. Não foi negado certidão? Então, certidão, se foi negado certidão, é mandado de segurança. Apesar de inteiro teor das informações concernentes à sua pessoa, e o argumento era sigiloso, mas foi uma certidão. Só que a FGV, justamente nessa ideia de que as informações eram de caráter pessoal, considerou habeas data. Então, não tenho mais o que falar sobre a questão, bicho. É isso, né? E a banca não mudou o gabarito. E nem anulou a questão. Ela manteve. Então, cuidado com a FGV, bicho. A FGV vai fazer o concurso do TEJAP, você tem que ficar cabreiro, com isso daí, né? Ficar cabreiro. Tranquilo? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Não, bora seguir. Olha aí. Então, o gabarito, letra A. Aí, como resumindo para vocês, fica esse daqui, ó. Habeas corpus, direito de locomoção, o direito de ir, vir e permanecer, né? Direito de ir, vir e permanecer. Habeas data. Olha aí, informações de obtenção de informações pessoais, se você tem legado, se impetra um habeas data. Aí eu sempre falo, o direito de ir, vir e permanecer e o direito de informações pessoais são direitos líquidos e certos? São direitos líquidos e certos. Só que eles têm um remédio específico. Um é o habeas corpus, o outro é o habeas data. Aí o mandado de segurança é para proteger outros direitos líquidos e certos que não sejam o direito de locomoção e o direito de obter informações pessoais. Por isso que ele é residual. Residual. Ainda estou pensando na questão. Inclusive, estou me sentindo palhaço da FGV, e é assim que a gente vai se sentir de vez em quando com ela, né? Então, cuidado. Estou pensando, vou sonhar com essa questão aí, cara. Vou sonhar com a questão. Então, você também fica cabreiro com a FGV. Aí, o mandado de junção é para combater omissões legislativas, ou seja, falta de norma regulamentadora, falta de norma regulamentadora, faltou uma norma regulamentadora. O remédio é o mandado de junção, e a ação popular é ato lesivo. Ato lesivo aonde, bicho? Ao patrimônio público, ao meio ambiente e à moralidade administrativa. Lembrando que a ação popular ela é exclusiva do cidadão, beleza? Tranquilo? É isso mesmo, a FGV ela é uma banca desgraçada. E vocês tiveram um azar, que a FGV vai ser a banca do concurso do Tribunal de Justiça. Tiveram o azar. Em língua portuguesa é pior ainda. Se em constitucional a gente já está tendo esse problema, em língua portuguesa vai ser pior ainda, pode ter certeza. Deixa eu ver se tem mais questão. Não, acabamos, olha aí, acabamos as 5 questões de constitucional e 5 questões de administrativo. Então, fechamos a aula. Cara, bom ver vocês. Agradeço muito a vocês. Eu sei que foi uma aula rápida, uma aula de resolução, de macete, né? Mas eu estou aqui para isso. Depois eu vou fazer outras aulas mais elaboradas. Então, você que não está fazendo nada, agradeço a presença, agradeço a disponibilidade de estar aí. Você que está assistindo no YouTube agora, dá um like, compartilha a aula para ter mais aulas. Segue lá no YouTube, cara. Segue lá no YouTube e a gente vai se falando. Vou parar a gravação até para a galera do YouTube não ficar vendo eu falando igual um maluco. Então, parando a gravação.